Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em como a informação, sabe, como ela é compartilhada, molda o mundo jurídico. Tipo, desde lá da Idade da Pedra até a inteligência artificial, saca? E como isso impacta principalmente aqui no Brasil. Nossa, fascinante essa linha do tempo, né? Desde pinturas rupestres até algoritmos, a gente sempre precisou se conectar, compartilhar ideias, moldou nossa história. E para guiar a gente nessa imersão, temos um artigo incrível, Desvendando Livre Nexus, uma história das redes de informação. Ah, Desvendando o Livro Nexus, escrito pelo André Medeiros, né? Sócio da Advoco Brasil, se não me engano. Isso, ele mesmo? Ele manda muito bem em gestão legal e inteligência artificial, né? A visão dele sobre como a tecnologia está mudando a advocacia, né? É super relevante. É. E o legal do artigo é como ele conecta essa evolução da informação com os desafios e as oportunidades, né? Tipo, para a advocacia moderna. Total. Ele usa o Nexus como ponto de partida para mostrar esse paralelo, sabe? Uhum. A sociedade evolui por causa das redes de informação, cada vez mais complexas. E o direito precisa acompanhar, né? Sim, total. E ele não fica só na comparação, né? Não, não. Ele pega os conceitos de nexus e mostra como a gente usa isso na prática, sabe? Tá. Tipo, desde gerenciar um caso até, sei lá, construir uma carreira de sucesso. É, isso que eu achei massa. É. Ele fala do advogado como um nó estratégico dentro dessa rede de informações. É tipo, imagina um mapa com todas as partes de um caso. Empresas, clientes, juízes, as leis, tudo conectado. Aí o advogado. Ele é o cara que conecta as informações certas, traça a estratégia para chegar no objetivo. É isso. E é. E aí, para ilustrar, ele usa aquele caso de direito societário, lembra? Ah, sim. Tá. Disputa de fusão. É. Mapeando as relações ali, as empresas, os acionistas, os reguladores. Nossa, o advogado consegue enxergar o caso como uma rede, né? Tipo, identifica os pontos fracos, os riscos, as oportunidades. E essa visão, né, como ele fala, serve para várias áreas. Análise de jurisprudência, gestão de crise. Isso é chão, né? Só hoje em dia a gente tem tanta informação, o advogado precisa ser estratégico. Exato. E o André não fica só na teoria. Ele propõe um plano de ação com dicas para a gente aplicar o Nexus no dia a dia. Tipo um guia prático, para mudar a forma como a gente trabalha, atende cliente, constrói carreira. Ele divide o plano em etapas, cada uma com um conceito-chave de Nexus. Interessante. Começa com redes como sistemas dinâmicos. A gente precisa enxergar os processos como sistemas interligados, né? Mapear as relações, as leis, os precedentes, usar isso para tomar decisões mais inteligentes. E ele sugere usar uns recursos visuais, tipo mapas mentais, diagramas, para entender esse sistema. Mas legal. E aqueles softwares de mapeamento também ajudam, né? Sim. Para visualizar o fluxo de trabalho, identificar gargalos. É isso aí. Depois, ele fala do uso estratégico da tecnologia, né? Como a tecnologia pode ajudar a gente a gerenciar a informação, a otimizar tarefas. Inteligência artificial para analisar a jurisprudência, identificar precedentes, libera tempo para a gente focar na estratégia. E automatizar tarefas repetitivas, tipo controlar prazos, organizar documentos. Polia, softwares de gestão. Aham. E ele não fala só das grandes tecnologias, né? Ele mostra como ferramentas simples, tipo busca avançada na internet, plataformas de gerenciamento de projetos, fazem diferença. Verdade. Organização e produtividade em dia. Aí ele vai para inteligência coletiva em redes, né? Explorar a colaboração para ter soluções mais criativas e eficazes. Fazer grupos de estudo, participar de fóruns online, em eventos. Aprender com outros profissionais, trocar ideias, construir uma comunidade, sabe? Sim, sim. É. Usar as redes sociais a nosso favor também, né? Para mostrar nosso trabalho, compartilhar conteúdo relevante, construir reputação. É isso aí. Ele mostra que o advogado de hoje precisa de mais do que conhecimento técnico. Precisa conectar, colaborar, construir pontes entre pessoas, informações, tecnologias, tudo. A gente precisa abraçar essa nova realidade, né? Desenvolver habilidades, explorar ferramentas, construir uma advocacia mais conectada, eficiente, preparada para o futuro. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, ele faz um passeio pela história das redes de informação, mostrando como elas moldaram a sociedade e como continua influenciando o mundo jurídico. Desde as primeiras formas de comunicação, né? As pinturas rupestres, a linguagem oral. Até as redes digitais de hoje, com algoritmos super complexos, conectando bilhões de pessoas. Ele mostra como a escrita, a imprensa, a internet foram marcos na evolução, né? Democratizando o acesso ao conhecimento, mudando a forma como a gente se comunica, trabalha, vive. E como essas mudanças impactam o direito, como a gente, como advogados, pode usar a tecnologia para ter uma advocacia mais justa, eficiente e acessível. É isso aí. E aí ele vai desvendando o Nexus capítulo por capítulo, sabe? Apresentando as ideias principais de cada etapa dessa jornada pelas redes de informação. Legal. No primeiro capítulo, O Nascimento das Redes, ele volta lá
no comecinho da humanidade, mostrando como comunicação, tipo a fala, os gestos, permitiu a cooperação do compartilhamento de conhecimento, as bases da sociedade, né? E essas redes, mesmo simples, foram importantes para a sobrevivência, para o desenvolvimento. E aí, ao longo da história, as redes foram ficando mais complexas, né? Então, escrita é imprensa. Sim. E aí ele faz uma conexão interessante com o direito, né? Mostrando como a tradição oral, que ainda está presente na advocacia, vem dessas primeiras formas de transmitir conhecimento. Verdade. E como a escrita, com registro, a preservação da informação, revolucionou o direito, né? Leis escritas, códigos, sistemas de justiça mais organizados. Ele vai para o segundo capítulo, redes como motores de inovação, como as redes impulsionaram o progresso técnico, cultural. A roda, a agricultura, a metalurgia, a troca de conhecimento, a colaboração entre grupos foram essenciais. E a imprensa, democratizando o acesso à informação, é uma revolução cultural. Renascimento, reforma protestante e revolução científica. E aí, de novo, ele traz para o contexto jurídico, né, como a difusão de ideias, a troca de informações, impulsionaram o direito moderno. O iluminismo, a separação de poderes, os direitos individuais, a razão. A imprensa ajudou a espalhar essas ideias, né? Contribuindo para novas leis, constituições, sistemas de justiça no mundo todo. Interessante. Aí no terceiro capítulo, a transição de redes hierárquicas para descentralizadas, ele analisa como as estruturas de poder de comunicação se transformaram. As redes hierárquicas, típicas de sociedades antigas, com um poder centralizado em reis e imperadores, foram dando espaço para redes mais descentralizadas, né? Com o telégrafo, o telefone e a internet. E essa descentralização impactou o direito, né? Democratizando o acesso à justiça, criando sistemas mais participativos. Tribunais populares, consulta pública para criar leis, plataformas online para resolver conflitos. É aí que ele conecta com o sistema jurídico brasileiro. Nossas instâncias, nossos tribunais. Tudo distribuído pelo país. É como se a gente já tivesse preparado para essa lógica das redes descentralizadas, né? Faz sentido. E abre um leque para usar tecnologias que facilitem a comunicação, o acesso à informação, a participação das pessoas. Verdade. Ele mostra que entender a evolução das redes é essencial para o advogado de hoje, né? Para navegar nesse mundo complexo, conectado, em constante mudança. Totalmente. E o Desvendando o Livro Nexus nos convida a embarcar nessa jornada, a explorar os direitos do Nexus e aplicar os ensinamentos do André na prática, né? Isso aí. E aí, gente, de volta ao nosso Deep Dive em Desvendando o Livro Nexus, a gente estava falando de como a evolução das redes moldou a sociedade, o direito. E agora? Bora ver como aplicar isso na prática, no dia a dia da advocacia. O André Medeiros, com toda a experiência dele, montou um guia prático para usarmos as ideias do Nexus, sabe? Maneiro, tipo manual. Que legal. Eu ia falar que o advogado de hoje ele precisa ser um arquiteto de redes, saca? Arquiteto de redes. Capaz de construir conexões estratégicas, navegar por elas, gerenciar tudo, Mente. para alcançar os objetivos, né? E aí ele fala da importância de ir além do conhecimento jurídico, sabe? A gente precisa desenvolver habilidades de mapeamento de redes, analisar dados, comunicar estrategicamente. Não basta só saber a lei, né? Não. Tem que ler. Ele até compara com um detetive investigando um caso. Sério? Tipo, quem são os atores principais, quais os interesses deles, como eles se conectam. Faz sentido. E aí, como essas conexões podem influenciar o processo, um acordo, a estratégia de defesa. Ele sugere usar ferramentas para ajudar nesse mapeamento, sabe? Tipo, softwares de visualização de dados, plataformas de gestão de relacionamento. Entendi. Para organizar informações e identificar padrões. Que nem aqueles que os escritórios usam para gerenciar clientes. É verdade. Mas que podem ser usados para mapear redes de influência, no caso. Né? Legal. Outra habilidade que ele destaca é analisar dados. Hoje em dia tem informação demais, né? Demais. Jurisprudência, leis, doutrina, notícias, tudo online. Mas como a gente tira algo útil dessa montanha de dados? Boa pergunta. E aí, o André fala para usar a tecnologia a nosso favor. Tipo, plataformas de inteligência artificial jurídica, sabe? Sei. Ou Legal Miner, por exemplo. Tá. Elas ajudam a filtrar essa informação toda, identificar precedentes, analisar tendências, prever resultados. Caramba. Um auxiliar na tomada de decisão. Para a gente se antecipar, construir argumentos fortes, negociar com mais segurança. Interessante. E ele fala também de dominar as ferramentas de análise, né? Planilhas, softwares estatísticos. Para interpretar a informação, né? Identificar tendências, apresentar conclusões.
Mas ele lembra que análise de dados não é só número. Ah, não. É saber interpretar textos, identificar argumentos-chave, construir narrativas. Tudo isso é essencial para o advogado do futuro. Verdade. Mas de nada adianta ter as ferramentas, as técnicas, se a gente não souber comunicar as ideias, né? A comunicação é fundamental. Total. O André fala que é a chave para influenciar pessoas, construir relações, alcançar resultados. Ele incentiva a gente a desenvolver a escrita, a fala, construir argumentos claros, persuasivos, adaptados para o público, né? Sim, sim. E usar a linguagem de forma estratégica. Evitar jargões, criar narrativas que prendam a atenção, usar recursos visuais. Deve ter mais impacto, né? Ele quer que a gente veja a comunicação como uma ferramenta de persuasão, sabe? Para influenciar juízes, clientes, oponentes, a opinião pública. E ele lembra que essa comunicação vai além do tribunal, né? Redes sociais, contatos profissionais, tudo. Verdade. No Steve vendendo o livro Nexus, o André nos desafia a ir além do modelo tradicional, sabe? Ter uma visão mais ampla, estratégica. Usar o poder das redes a nosso favor. Sair da caixa. E para mostrar como aplicar isso, ele traz exemplos de casos reais, sabe? Onde a compreensão das redes fez a diferença no resultado. Que massa. Já pegou. Ele fala de um advogado que mapeou as relações num caso comercial e descobriu um conflito de interesses Caramba. que ninguém tinha visto antes. Que loucura. E essa informação foi crucial para defender o cliente. Nossa. Teve outro caso que o advogado usou inteligência artificial para analisar a jurisprudência. E aí ele encontrou uma tendência favorável para os argumentos dele. Maneiro. E usou isso para construir uma petição mais forte, conseguir uma liminar para o cliente. Olha só. Ele também mostra como a comunicação estratégica pode ser usada para construir uma imagem positiva, influenciar a opinião pública, até pressionar o adversário a negociar. Comunicação é poderosa. Né? A advocacia moderna exige essa visão completa, né? Dominar o direito, entender as redes, usar a tecnologia, comunicar bem. Tudo junto. E o Andrés nos desafia a ser protagonistas dessa transformação, né? Buscar sempre melhorar, construir uma advocacia mais justa, eficiente, conectada com o mundo de hoje. É isso aí. Buscar conhecimento, novas ferramentas, se adaptar. Exato. Chegamos na reta final do nosso deep dive em Desvendando o livro Nexus, hein? A gente viu a evolução das redes, as ferramentas para navegar nesse mundo. Agora, vamos para a análise crítica que o André Medeiros faz da obra original. Ele coloca a gente para pensar, né? Apontando as limitações, as interpretações erradas do Nexus. Bom, ele é lá, pra gente não cair em armadilha. Isso. Porque o Nexus, ele mostra um lado positivo das redes, como se elas fossem sempre levar a coisas boas. Mas a gente sabe que nem toda rede é benéfica, né? E em todas, né? O André nos coloca para questionar a estrutura, os objetivos. Uma rede sem liderança, com objetivos confusos, com gente desalinhada. Pode dar mais problema do que resultado. Pode dar ruim. E ele fala do risco da gente depender demais da tecnologia. Sim. As ferramentas digitais são incríveis, mas não podem substituir o julgamento, a ética, né? A gente não pode ser robô, né? A tecnologia tem que ser uma ferramenta para ajudar. A gente manda. E o André coloca a gente para pensar no equilíbrio, né? Entre usar a tecnologia e desenvolver nossas habilidades, nossa sensibilidade, para ser um advogado completo, ético. Outro ponto importante é a exclusão digital. O Nexus fala do potencial das redes digitais para conectar pessoas, democratizar a informação, mas, como o André lembra, muita gente ainda está desconectada. Sem internet, sem acesso às oportunidades. E isso aumenta a desigualdade, né? Limita o potencial das redes. E aí ele coloca a gente para pensar. Qual o papel do advogado nisso? Como a gente pode usar o nosso conhecimento para promover a inclusão digital, garantir o acesso à justiça para todos? A gente tem que pensar nisso. E aí, para completar, o André sugere outras obras, outros autores, para a gente ampliar a visão sobre as redes. Que legal. É tipo um convite para construir nossa própria rede de conhecimento, né? Explorar outras perspectivas. Entender como as redes moldam o mundo. Ele recomenda o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Já ouvi falar. Que mostra a história da humanidade, o papel das redes. A era do Capsule Intellectual, do Thomas Stewart, que fala do conhecimento, das conexões, como ativos importantes do trabalho, e redes complexas do Ronaldo Menezes. Para quem gosta de matemática. Que se aprofunda no funcionamento das redes, com uma visão mais científica. Legal. Uma biblioteca para quem quer ser expert em redes, né? E aplicar na advocacia. Para finalizar, uma provocação. Como você, advogado,
está se preparando para atuar nesse mundo cada vez mais conectado, complexo? Boa pergunta. Que habilidades você está desenvolvendo? Que ferramentas você está explorando? Como está usando as redes a seu favor? Para construir uma carreira de sucesso, contribuir para um sistema mais justo, acessível. A gente espera que esse Deep Dive tenha sido um ponto de partida para você refletir sobre o papel das redes na advocacia. Buscar uma atuação mais estratégica, inovadora, conectada com o mundo de hoje. Continue com a gente nas próximas imersões. Até a próxima.